Bom, agora eu acho que vocês vão entender o que eu tenho dito aí nos últimos vídeos, que esse não é o Fluminense que eu quero para 2025. Cara, não é uma perseguição ao Mano Menezes, não é achar que ele tá fazendo um trabalho ruim. Eu já disse aqui, pro momento, pra situação atual, o trabalho dele é bom, mas não é como o Fluminense tem que jogar daqui pra frente, tem que pensar a longo prazo. O jogo de hoje, primeiro tempo, o Fluminense jogou de uma maneira controlada, mas controlada naquele sentido assim, fez o gol, mas não propôs, não correu atrás, manteve e controlou o jogo ali de uma maneira morna, só no intuito de segurar o resultado. E você pode ver que o Fluminense deu um chute a gol, fez um gol e depois disso não fez mais nada. O Fluminense se defende muito bem, e isso é um mérito do Mano Menezes, todo mundo sabe, todo mundo tem que concordar que defensivamente o Fluminense melhorou muito, apesar dos erros de hoje. E aí não posso, por conta do jogo de hoje, falar que nos outros jogos o Fluminense foi mal defensivamente. Não, o Fluminense melhorou muito, se comparado ali esse período que a gente teve no começo do ano com o Fernando Diniz, que todo mundo sabe que eu gostava do trabalho do Fernando Diniz e achava, inclusive, a demissão um pouco equivocada, mas vida que segue, foi demitido, entrou o Mano Menezes, está fazendo um bom trabalho, está fazendo o trabalho da maneira que tem que ser feito, mas não é o Fluminense que eu quero ver jogar daqui para frente, não é o Fluminense que eu queria para 2025. Hoje, mais uma vez, se somou um time que não propõe o jogo, um time que não quer ser protagonista, que é só o resultado, por mais que seja importante, chega um momento que isso acaba não dando certo. Hoje o Fluminense não atacou, não buscou jogo e se somou um jogo muito conservador e às vezes até medroso, com um desempenho coletivo muito ruim. A gente teve vários jogadores aí muito abaixo hoje, salvo ali Thiago Silva, que jogou bem, que como sempre joga bem. Cauã Elias fez uma boa partida também, apesar de ter desperdiçado ali a chance do segundo gol, mas não comprometeu também. O Paulo Henrique Ganso, como sempre, jogou muito bem. Mas o resto, o Fluminense foi um time morno. E esse time morno é que mais me incomoda, esse time morno é que mais me dá, às vezes, uma certa agonia de ver o Fluminense jogar. Jogo de hoje, jogo contra o Juventude, recém-eliminado da Copa do Brasil, estádio vazio, Fluminense com um elenco tecnicamente muito superior. O Fluminense tem, entre o Fluminense e o Juventude, tecnicamente, peça por peça, existe um abismo e existe um abismo nítido. E por que o Fluminense, enfrentando um adversário que é tecnicamente tão inferior, não consegue propor o jogo, não consegue ser protagonista, não consegue ir para cima e construir o resultado? Não só fazer o gol, não só fazer o gol e ficar esperando. O Fluminense hoje fez o gol, ficou esperando, entregou o controle do jogo para o Juventude. No segundo tempo, o Fluminense não apareceu em campo, parece que o time voltou andando para o segundo tempo e em erros individuais ali em 3 minutos conseguiu tomar uma virada de um jogo que estava na mão do Fluminense, na mão desde o começo, tá? Não só porque fez o gol no primeiro tempo, mas o Fluminense deveria ter entrado em campo hoje com o protagonismo e com a responsabilidade de sair vitorioso desse jogo. Era um jogo de 6 pontos, era um jogo para a gente passar o próprio Juventude, já ficar colado ali nos times que estão classificando para a Sul-Americana e ter um respiro, ter pelo menos uma rodada ali de garantia fora da zona de rebaixamento, podendo ali eventualmente perder um jogo mais para frente. Não aproveitou o resultado. Vamos ver agora aqui a coletiva do Mano Menezes, ver o que ele falou a respeito nesse jogo. Responsabilidade, ele é um cara que costuma fazer boas coletivas, assumir realmente a responsabilidade, falar quando está errado. Vamos ver hoje o que ele vai dizer, vamos ver como é que ele entendeu esse jogo do Fluminense e quais foram as justificativas para as escolhas que ele fez. Ele mexeu também um pouco errado, na minha opinião, no segundo tempo, mas vamos aí ouvir o Mano Menezes. Boa noite, sábado ousada, jornada 1902 KTO aqui. Queria que tu fizesse uma avaliação do jogo e principalmente a diferença dos dois tempos. No primeiro tempo, onde o Fluminense vencia, estava dominando o jogo, e a queda de rendimento no segundo tempo. Queria que tu avaliasse essa atuação de hoje. Boa noite. Boa noite. Bom, jogos de futebol são disputados assim, né? Estabelecemos uma vantagem. A equipe estava mais posse, mais controle das ações do jogo, embora o Juventude já fez um final de primeiro tempo um pouco mais pressionante, né? Colocou um segundo atacante mais central, então isso criou um pouquinho de volume, principalmente numa segunda bola que começou a cair na nossa intermediária, a gente perdeu ela várias vezes e tirou um pouco daquilo que até então era o jogo para a gente. Segundo tempo, a gente imaginava que o Juventude ia vir, porque está perdendo o jogo e sabe o significado da partida.
mas eu acredito que a gente teve umas 5 vezes o contra-ataque do jogo, né? Quando estava 1-0 para nós. Algumas vezes concluímos mal, outras vezes não fizemos o último passe com a qualidade necessária para construir uma jogada de mais qualidade, mas a bola esteve à nossa disposição para fazer. Com a saída de Marcelo, a gente optou por uma formação que a gente já usou contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Estava seguro, porque Thiago daí tinha uma disputa mais parelha com o Lucas Barbosa, né, que é um jogador de corpo. E Thiago começou a encostar bem. Só que Thiago teve a cãibra e aí a gente teve que mexer 2 vezes. Eram as nossas mexidas finais. Houve um tumulto na beirada do campo, porque o nosso jogador estava com cãibra, visivelmente estava com cãibra, ele colocou a bola, ele não pôde dar sequência na jogada. Então, ao meu ver, o jogo tinha que ter sido parado. Mas toda vez é um critério diferente, hoje não parou, né? Aquilo ali criou uma instabilidade, a gente demorou para fazer a alteração, o time se descontrolou e tomou 2 gols em 2 minutos. E aí o jogo termina de uma maneira que não era aquilo que a gente queria, porque penso que o jogo poderia ter um encaminhamento final melhor. Na entrevista... Boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Eu te perguntar justamente sobre aquele lance ali confuso ali na beira do gramado, né? Que até alguns integrantes da comissão técnica do Fluminense pediam para jogadores de Juventude jogar a bola fora, a gente viu algumas advertências que aconteceram ali. Aquilo você acha que desestabilizou, pelo menos durante alguns minutos, assim, os jogadores em campo? Assim, você consegue fazer uma relação direta entre o que aconteceu naquela confusão com o resultado, também com os gols do Juventude? Eu acho que transferir para os outros as falhas que a gente teve não é correto, tá? Mas o jogo até ali era um jogo disputado dentro da normalidade, com a pressão. O Juventude tinha chutado uma bola no travessão com o Gilberto, um chute muito bonito, mas a gente tinha as ações em termos de posicionamento bem controlado. Eu não consigo entender por que o jogo não parou, porque esse é o critério que todo mundo adota, né? O jogador está com a bola dominada, a bola está em nosso poder, ele não conseguiu dar continuidade ao lance porque ele sentiu o câmbio e caiu. Não é cera, não é nada, é um lance para a gente fazer o que tem que fazer. Para-se o jogo, tira-se o jogador, completa-se a alteração que nós íamos fazer e segue o jogo, né? E aí depois vira um tumulto que não tem razão de ser. Você expulsa a gente do banco, você dá cartão amarelo para o Fábio, você dá mais um cartão amarelo para não sei quem. Por quê? Porque faltou bom senso. Era só fazer o que todo mundo faz sempre nessa circunstância. Mas a gente tem que ter mais maturidade. Nós não podemos tomar um gol em 2 minutos. Não é uma questão de desorganização, é uma questão de entendimento do jogo. Já fizemos uma falta desnecessária na beirada. O jogador estava de costa na lateral do campo, né? Tomamos um gol que o jogador não precisou nem saltar, né? Então não pode. É um jogo que a gente sabe que o Juventude tem uma característica de qualidade de bola parada muito boa. Nós trabalhamos o tempo inteiro para cuidar, para não ceder, para não fazer faltas bobas, exatamente porque a gente sabe que eles têm essa virtude. Mas aí o time já estava um pouco mexido, aí nessa hora do mexer, às vezes a função fica um pouquinho mudada lá dentro e acabamos tomando gol. E o segundo gol tomamos um gol de lateral, né? Menos de 2 minutos depois, uma lateral aqui, tomamos uma bola no meio, fomos chutar a bola, erramos a bola. Faltou um pouquinho de experiência. É mais difícil, é uma situação mais difícil. A gente sai chateado daqui. Pois é, mano. A partir do momento que o resultado começou a aparecer, né, as coisas começaram a acontecer para o Fluminense, tanto no Campeonato Brasileiro, foi adiante na Libertadores da América. E agora tem uma sequência, o Flu ainda não se livrou, obviamente, está debaixo, está brigando, né? Ninguém se livrou, né? São uns 12 aí. Tem, bastante. E são poucas vagas, mas está brigando. E tem também a sequência da Libertadores da América. Como fazer para que o contrário não aconteça, né? A partir do momento onde está ganhando o jogo, toma uma virada e isso não começa a entrar também numa espiral para baixo, assim que você já pegou a espiral para cima, agora não começa a pegar também a espiral para baixo e as coisas deixam de acontecer. Eu não vejo relação nenhuma de pegar a espiral para baixo como pegar a espiral para cima.
Quem quer ver o copo vazio enxerga pelo teu lado, quem quer ver o copo cheio enxerga pelo outro lado, né? É um jogo de futebol, foi jogado nas circunstâncias que foi jogado, sempre foi difícil jogar aqui. Para todo mundo tem sido difícil jogar aqui, né? E pro Fluminense também foi, né? Se o jogo esteve mais a caráter para a gente não deixar ele terminar dessa maneira, acho que teve. Dos 2 jogos que jogamos aqui, esse jogo esteve mais na nossa mão, na minha maneira de ver. Mas essas coisas acontecem. Às vezes você ganha assim, hoje perdemos assim. Tem que ter maturidade para entender que depois de ajustar algumas coisas em cima dos erros que aconteceram, que é para não repetir, você já tem que, daqui a 3 dias, estar jogando Libertadores com o Atlético e vamos estar fortes como tivemos nas outras circunstâncias também. Não é a primeira vez que a gente perde comigo. É a 3ª derrota que a gente tem e a equipe sempre esteve preparada para responder, porque acreditamos muito no trabalho que a gente está fazendo. Mano, para encerrar aqui. Bom, mano, o que foi pensado até para enfrentar o Juventude, uma equipe que já se enfrentaram recente na Copa do Brasil, e também teve uma situação, após o jogo, na entrevista, o Thiago Silva disse, né, que faltou personalidade nessa reta final. O primeiro tempo foi um primeiro tempo, mas parou de jogar no segundo. O que você vê também da fala do Thiago? Não gosto muito de falar em cima da fala dos outros, porque não ouvi direito, não sei nem o contexto que Thiago estava se referindo. Faltou mais jogo para a qualidade de jogo que a equipe tem. Você não pode se omitir de jogar em momento nenhum em jogos grandes, né? Toda vez que nós nos omitimos de jogar, o adversário vai pegar a bola e vai jogar. Campeonato Série A, Campeonato Brasileiro, Libertadores, jogos grandes, você tem que estar preparado para sofrer pressão quando ela acontece, por mérito do seu adversário. Você tem que encontrar caminhos para sair dela, para aproveitar o espaço que esse mesmo adversário, ao te pressionar, está te dando nas costas do seu meio campo. É uma evolução que a equipe precisa ter para saber conviver. Os 2 jogos daqui foram bem emblemáticos nesse aspecto, né? Então, a característica do adversário está ali, você sabe o que ele vai fazer. Ele já fez uma vez, já fez contra outros, já fez em outros jogos também, porque a gente analisa para preparar a equipe, mas você tem que saber responder. E hoje a gente deixou escapar, ao meu ver, uma coisa que estava bem encaminhado para a gente. Até o próprio Mano Menezes reconhece aí que esse jogo era um jogo para o Fluminense. Concordo com o Thiago Silva aí que faltou personalidade, mas para mim também faltou ousadia, faltou atitude, faltou protagonismo. Faltou aquilo que eu acho que às vezes falta no time do Mano Menezes. Uma coisa é ele ter todo o mérito ali de ter conseguido tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, uma zona de rebaixamento que a gente chegou a ser lanterna absoluto durante um tempo. Ele chegou, construiu o trabalho e conseguiu tirar o Fluminense dessa situação, pelo menos nesse momento. E eu acredito que o Fluminense vai assim até o fim do ano. Outra coisa é a gente achar que o Fluminense joga hoje é o suficiente para pensar a longo prazo, a médio prazo. O Fluminense hoje joga um futebol que é um futebol resultadista e, né, volto a dizer, eu sei que eu estou sendo muito enfático falando, repetindo isso aqui, mas o Fluminense hoje joga um futebol resultadista necessário para o momento, mas que não necessariamente vai funcionar lá na frente quando a gente realmente voltar a disputar na parte de cima da tabela. Na parte de cima da tabela você tem que ter personalidade, você tem que ter protagonismo e você tem que tomar as ações do jogo. É isso que o Botafogo está fazendo, é isso que o Palmeiras, que fez 5-0 hoje, está fazendo, é isso que o Fortaleza está fazendo. São os times que estão jogando para serem campeões. Hoje a gente joga para se livrar da zona de rebaixamento. E aí faz até sentido quando você está lá no Z4, você jogar por uma bola, jogar para pontuar, abrir mão de jogar de maneira um pouco mais propositiva. Ficou muito famoso aí nos últimos tempos o tal do uma goleada de 1-0. Beleza, concordo aí que quando você está na zona de rebaixamento isso faz sentido. Agora, quando você volta a brigar para ter protagonismo, que é o que o Fluminense poderia ter feito hoje o Fluminense já poderia estar com 30 pontos, já pensando ali em classificação para a Sul-Americana, já pensando em passar para a primeira página ali da tabela do Campeonato Brasileiro, e abriu mão de fazer isso, abriu mão de jogar. Se somou escolhas erradas do Mano Menezes, um futebol muito burocrático e muito conservador, e um dia coletivamente muito ruim do time, salvo aí algumas peças que, na minha opinião, como eu já falei, jogaram bem, Thiago Silva, Paulo Henrique Ganso, Cauã Elias fez uma boa partida também.
o Arias, que sempre faz boas partidas, mas o Fluminense hoje foi abaixo tecnicamente, abaixo também nas questões de posicionamento, de atitude, de vontade de vencer. E isso me incomoda bastante porque não é o primeiro jogo que eu vejo assim. Quando a gente ganha, às vezes a gente acaba até esquecendo que o Fluminense em campo não foi aquilo que a gente queria que fosse. Mas o resultado veio, então as coisas acabam sendo aí um pouco esquecidas, um pouco atropeladas. Mas hoje ficou evidente que o Fluminense precisa muito mudar essa postura, precisa muito voltar a ser protagonista. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no canal. Eu sei que às vezes você assiste aí e não se inscreve. Não vai fazer diferença para você, tá? É só um botão que você clica ali e do seu lado tá tudo ótimo. Do meu faz muita diferença você deixar um like, deixar um comentário, se inscrever aqui no canal, para mim é muito importante. Então se você puder se inscrever, se inscreve aqui no canal. E se você assistiu esse vídeo aí até o final, muito obrigado e até a próxima.